A noite de casamento é um momento mágico, repleto de amor e promessas eternas. Mas, e se, no auge da celebração, um segredo obscuro emergisse, transformando essa festa em um verdadeiro pesadelo? Imagine a tensão no ar quando a noiva descobre que seu padrinho, o melhor amigo do noivo, guarda um segredo devastador. A alegria do assim se transforma em um caos incontrolável, onde a traição se mistura com a vingança. O que leva alguém a cruzar essa linha? O que acontece quando os laços de amizade se rompem em um instante de paixão impetuosa? Enquanto os convidados dançam e brindam, um jogo mortal de manipulação e ciúmes se desenrola nas sombras. E quando a noite chega ao seu clímax, a brutalidade se revela em um ato de violência que ninguém poderia prever. Prepare-se para mergulhar em uma história onde promessas se desfazem e os instintos mais primitivos ganham vida. Como o amor pode se transformar em ódio? E qual será o preço dessa traição? Acompanhe cada reviravolta, cada revelação, enquanto desvendamos esse crime que chocou a todos e deixou cicatrizes indeléveis. #1. Contexto do crime: o que levou à traição no dia do casamento? No dia do casamento, o clima deveria ser de celebração e alegria, mas, como em muitas histórias humanas, havia um fundo de tensão que poucos podiam perceber. O que levou à traição naquele dia tão aguardado? Para entender, é preciso olhar para as relações complexas que se formaram ao longo dos meses e anos que antecederam a cerimônia. A noiva, cheia de expectativas românticas, vivia os últimos dias antes do assim com uma mistura de ansiedade e felicidade. No entanto, por trás desse sorriso, havia uma pressão constante, não só de sua família, mas também do próprio noivo, que parecia mais preocupado com a imagem do casamento do que com os sentimentos dela. O padrinho, por sua vez, sempre foi um amigo próximo do noivo, mas sua proximidade com a noiva era algo que despertava ciúmes. Eles compartilhavam momentos de cumplicidade, risadas, e em algumas ocasiões, uma tensão que flutuava no ar. Essa dinâmica, que parecia inofensiva à primeira vista, se transformou em um campo fértil para a traição. O padrinho, percebendo a fragilidade da situação, foi se aproximando cada vez mais da noiva, criando uma conexão que, embora inicialmente platônica, começou a tomar outro rumo. À medida que o grande dia se aproximava, as expectativas aumentavam. A noiva sonhava com um casamento perfeito, enquanto o noivo se preocupava com o que sua família e amigos pensariam. Essa pressão era palpável. O que deveria ser um momento de união se tornava um fardo, e a noiva sentia-se cada vez mais perdida em meio a tantas expectativas. O padrinho, por sua vez, começou a se sentir atraído por essa vulnerabilidade, o que, somado ao seu próprio desejo por aventura e liberdade, tornou-se um convite à traição. A história de amor que deveria florescer ali estava, de fato, se transformando em uma tragédia anunciada. As conversas entre a noiva e o padrinho, que antes eram apenas amigáveis, passaram a ter um tom mais íntimo. Os olhares trocados, as mãos que se roçavam acidentalmente, tudo isso contribuía para a construção de um cenário propício para a traição. E assim, enquanto todos se preparavam para a festa, uma tempestade emocional se formava nas sombras, prestes a desabar sobre todos. No final das contas, o que estava em jogo não era apenas o amor entre os noivos, mas toda a estrutura de relacionamentos que os cercava. A traição, que se desenhava como um ato impulsivo, tinha raízes profundas em inseguranças, desejos não ditos e pressões sociais. E, no dia do casamento, quando as promessas de amor eterno deveriam ser feitas, havia uma traição se preparando para ser revelada, transformando um dia de alegria em um dos mais sombrios da vida de todos os envolvidos. #2. Relação entre a noiva e o padrinho. Dinâmica antes do casamento. A relação entre a noiva e o padrinho era, à primeira vista, a típica amizade que se forma em círculos sociais próximos. Eles se conheceram durante a faculdade e rapidamente se tornaram amigos inseparáveis. O padrinho era aquele tipo de amigo que sempre estava presente, oferecendo suporte e conselhos. No entanto, conforme o casamento se aproximava, as interações entre eles começaram a ganhar uma nova dimensão. O tom das conversas mudou, e a amizade começou a ser tingida por um fio de tensão e atração.
O padrinho sempre admirou a noiva. Sua beleza e inteligência o cativaram desde o início, mas ele nunca havia se permitido explorar esses sentimentos. No entanto, à medida que o dia do casamento se aproximava, ele começou a perceber que a conexão entre eles poderia ser mais do que amizade. Os momentos em que estavam sozinhos se tornaram mais frequentes, e ele notou que ela também parecia mais receptiva. Essa dinâmica inusitada começou a criar um espaço onde a traição poderia germinar e crescer. Enquanto isso, a noiva se sentia dividida. Por um lado, amava seu noivo e estava animada para o futuro que estavam construindo juntos. Por outro lado, havia algo no padrinho que a atraía, uma espécie de liberdade e aventura que ela sentia falta em sua vida. Essa dualidade a deixava confusa, e, em momentos de vulnerabilidade, ela se permitia sonhar com o que poderia ser se tivesse tomado caminhos diferentes. O padrinho, ciente disso, começou a flertar de maneira sutil, alimentando essa chama que estava prestes a se transformar em um incêndio. Ambos estavam em um jogo perigoso, onde a linha entre amizade e amor romântico se tornava cada vez mais tênue. As conversas que antes eram inocentes passaram a ter nuances mais profundas, com olhares que diziam mais do que palavras poderiam expressar. O padrinho se tornou uma espécie de confidente para a noiva, que, em busca de apoio emocional, começou a abrir seu coração a ele. Essa vulnerabilidade, por sua vez, começou a alimentar uma tensão subjacente que, em questão de dias, se tornaria incontrolável. E assim, a relação entre a noiva e o padrinho, que começou como uma amizade pura, se transformou em um campo de batalha emocional. A cada encontro, a atração crescia, e as conversas se tornavam mais carregadas de significado. O que deveria ser um dia de celebração estava prestes a se tornar um palco de traição, onde os sentimentos mais profundos e sombrios de cada um começariam a emergir, culminando em um evento que mudaria suas vidas para sempre. #3 Expectativas da noiva e do noivo, pressões sociais e emocionais. As expectativas que cercavam o casamento eram imensas, tanto para a noiva quanto para o noivo. Para a noiva, o dia do casamento era o culminar de uma vida de sonhos e fantasias. Desde pequena, ela havia sonhado com o dia em que vestiria um lindo vestido branco e caminharia até o altar. Mas, à medida que o grande dia se aproximava, essas fantasias começaram a se misturar com a realidade das pressões sociais e emocionais. A família dela tinha expectativas elevadas, e era quase como se o sucesso do casamento fosse um reflexo do seu valor como pessoa. Já o noivo estava sob uma pressão diferente. Para ele, o casamento não era apenas a união de duas pessoas, mas um evento que teria repercussões sociais. Ele queria que tudo fosse perfeito, e a cerimônia, a festa, a presença dos amigos e familiares. A pressão para manter as aparências e garantir que todos estivessem satisfeitos era esmagadora. O que ele sentia por sua noiva era genuíno, mas havia uma preocupação constante com a forma como seriam vistos por outros. Essa dinâmica criou uma fissura na relação, onde as expectativas externas começaram a sobrepor-se aos sentimentos internos. A noiva, por sua vez, começou a sentir que sua felicidade estava atrelada à aprovação dos outros. Isso a deixou vulnerável e cheia de dúvidas. Ela se questionava se estava tomando a decisão certa e se realmente estava pronta para o compromisso que estava prestes a assumir. As conversas com o padrinho, que ofereciam um espaço seguro para desabafar, começaram a se tornar um alicerce emocional, mas também uma armadilha. A linha entre conforto e traição se tornava cada vez mais difusa, enquanto a pressão aumentava. Em meio a essas expectativas, o dia do casamento se aproximava e a ansiedade começou a tomar conta. A noiva sonhava com um momento mágico, mas a realidade das pressões sociais a deixava inquieta. O noivo, por sua vez, tentava manter a compostura, mas sentia que a responsabilidade de fazer tudo dar certo estava pesando sobre seus ombros. Essa combinação de ansiedade e pressão social criou um ambiente onde a traição poderia florescer, alimentando uma conexão inesperada entre a noiva e o padrinho. No final, as expectativas que cercavam o casamento se tornaram um fardo tão pesado que obscureceram os sentimentos genuínos de amor e união. O que deveria ser um dia de celebração estava se transformando em um campo minado emocional,
onde os desejos não ditos e as inseguranças estavam prestes a explodir de maneira devastadora. Enquanto todos se preparavam para a festa, as sementes da traição já estavam plantadas, prontas para germinar em um dos momentos mais inesperados e trágicos de suas vidas. #4 A descoberta da traição. Reações imediatas dos envolvidos. A descoberta da traição foi um momento que ninguém poderia imaginar que aconteceria em um dia que deveria ser de celebração. Durante a cerimônia, quando a noiva estava prestes a dizer assim, uma mensagem de texto inesperada chegou até ela. O conteúdo era uma revelação chocante: o padrinho e o noivo estavam se envolvendo em um relacionamento secreto. A sensação de choque e traição tomou conta dela instantaneamente, e a alegria que antes preenchia seu coração foi substituída por um turbilhão de emoções. O que era para ser um dia de felicidade agora se transformava em um pesadelo. A reação da noiva foi de negação, seguida por raiva e tristeza. Ela olhou para o altar, onde seu noivo a aguardava, e sentiu uma onda de desespero. A imagem do homem que deveria ser seu ###, o papel do álcool e substâncias na noite do casamento, naquela noite mágica que deveria ser repleta de amor e promessas, o álcool teve um papel desproporcional. Os convidados, em sua maioria, estavam animados e dispostos a celebrar a união do casal, mas a empolgação rapidamente se transformou em um fator que obscureceu o juízo. As taças de champanhe eram levantadas a cada brinde, e a bebida fluía livremente, criando um ambiente propício para decisões impensadas. O padrinho, conhecido por sua natureza extrovertida, não perdeu a oportunidade de intensificar a festa, incentivando todos a beberem mais e mais. No entanto, não eram apenas os convidados que estavam sob a influência do álcool. O próprio noivo, em sua tentativa de lidar com a pressão e nervosismo do grande dia, acabou exagerando na dose. Ele queria desfrutar da festa, mas a bebida acabou se tornando um escape para suas inseguranças. A noiva, que esperava um momento de pura felicidade, viu seu noivo se descontrolar, o que a deixou angustiada e confusa. As risadas e as danças começaram a perder o brilho, dando lugar a uma atmosfera tensa. Além do álcool, algumas substâncias ilícitas também estavam presentes na festa, estimuladas por um pequeno grupo de amigos que achavam que a noite pedia algo a mais. A combinação de drogas e álcool criou um coquetel explosivo que afetou o comportamento de muitos dos presentes. A linha entre a alegria e a irresponsabilidade se tornou tênue, e comportamentos que normalmente seriam contidos começaram a emergir. O padrinho, em particular, foi um dos mais afetados, e suas ações começaram a ser guiadas por uma mistura de euforia e impulsividade. Essa mistura de substâncias não apenas afetou a percepção dos envolvidos, mas também se tornou uma desculpa conveniente para ações que, em um estado de sobriedade, poderiam ter sido evitadas. A noiva, percebendo que a situação estava fugindo do controle, tentou conter a situação. Contudo, suas tentativas foram em vão e, em meio a risadas descontroladas e danças frenéticas, a tensão entre os protagonistas da noite cresceu. O que deveria ser uma celebração se transformou em um cenário caótico, onde as emoções explodiam e o amor parecia se dissipar. No final, a influência do álcool e de substâncias acabou por desencadear uma série de eventos que culminariam em uma tragédia. A euforia da festa se transformou em um ciclo vicioso de conflitos e desentendimentos, que, por sua vez, geraram a traição e suas consequências. Os momentos de alegria e descontração que deveriam ter sido celebrados se tornaram memórias amargas, marcadas para sempre pela desilusão e pela dor que seguiria. #Impacto emocional e psicológico da traição no noivo. A traição, especialmente em um dia que deveria ser de celebração, deixou uma marca indelével na psique do noivo. Ao descobrir a infidelidade da noiva, seus sentimentos de amor foram rapidamente substituídos por uma onda avassaladora de dor e traição. Era como se o chão tivesse desmoronado sob seus pés, a realidade que ele conhecia foi abruptamente desmantelada. A imagem da mulher que ele amava se transformou em um símbolo de deslealdade, e isso o deixou devastado. O impacto emocional se manifestou de várias formas. Inicialmente, houve o choque e a negação. Ele não conseguia acreditar que a mulher com quem estava prestes a se casar poderia fazer algo tão cruel.
Após essa fase inicial, a raiva tomou conta. Uma raiva que não era apenas direcionada à noiva, mas também ao padrinho, que havia atraído a confiança do noivo de maneira tão insensata. Essa mistura de emoções se tornava cada vez mais difícil de lidar, levando-o a um estado de confusão mental. O psicológico do noivo foi severamente afetado. As noites mal dormidas começaram a se acumular, e a ansiedade se transformou em um companheiro constante. Ele se via revivendo os momentos da festa em sua mente, tentando entender o que havia acontecido e se perguntando se poderia ter percebido os sinais de advertência. O peso da traição não era apenas emocional, ele se manifestava fisicamente, com o noivo se tornando mais reservado e isolado, afastando-se de amigos e familiares que tentavam oferecer apoio. Além disso, o noivo passou a ter dificuldades em confiar novamente, não apenas em sua noiva, mas nas pessoas ao seu redor. A traição cria um abismo difícil de atravessar, e o sentimento de insegurança o acompanhava em cada interação social. Ele se tornava cada vez mais cético em relação ao amor e à lealdade, questionando se realmente poderia se abrir para outra pessoa no futuro. O impacto psicológico da traição não era algo que desapareceria rapidamente, era uma ferida que exigiria tempo e reflexão para se curar. Por fim, o noivo se viu em um mar de emoções contraditórias. Entre o desejo de seguir em frente e a necessidade de entender o que realmente aconteceu, ele se tornava prisioneiro de sua própria tristeza. O dia que deveria ser o início de uma nova vida se transformou em um lembrete constante da vulnerabilidade humana e da fragilidade das relações. A traição, em sua essência, não era apenas uma quebra de confiança, mas uma experiência que deixaria cicatrizes profundas e duradouras. #o assassinato, detalhes do crime e arma utilizado. O desfecho daquela noite de celebração e traição tomou um rumo trágico e inesperado. O que começou como uma festa repleta de sorrisos e promessas, rapidamente se transformou em um cenário de horror. O noivo, tomado pela dor e pela raiva, não conseguiu controlar suas emoções quando confrontou a noiva e o padrinho. O clima de tensão que se instalou foi palpável, e os convidados logo perceberam que algo estava muito errado. O ambiente que antes era festivo agora era marcado por gritos e desespero. A situação escalou rapidamente quando o noivo, incapaz de lidar com a traição que acabará de descobrir, se armou com um objeto que se tornaria fatal. A arma, um canivete que estava à mesa, foi pega em um momento de impulso. O desespero e a traição se transformaram em um ato de violência que chocou a todos. O que deveria ser um brinde à felicidade se tornou um ato de desespero e descontrole emocional. Em questão de segundos, a festa se transformou em uma cena de crime. O momento do assassinato foi um turbilhão de emoções. Testemunhas relataram que o noivo gritou palavras de raiva e dor antes de desferir o golpe. O padrinho, que instantes antes estava rindo e dançando, se tornou a vítima de um ato impulsivo que ninguém poderia ter previsto. O impacto do golpe foi devastador. A cena que se desenrolou diante dos olhos dos convidados se tornou uma lembrança traumática que muitos carregariam por toda a vida. As risadas deram lugar a gritos de pavor, e a música foi silenciada por um silêncio ensurdecedor. Após o ato, o noivo ficou paralisado por um momento, como se não conseguisse compreender a gravidade do que acabará de fazer. O sangue e a dor ao seu redor pareciam irreais, uma distorção da realidade que ele conhecia. A tragédia que havia se desenrolado diante dele não era apenas a perda de uma vida, mas também a destruição de tudo o que ele havia sonhado para o futuro. O peso de seu ato se tornaria uma sombra em sua vida, um fardo que ele carregaria para sempre. Com a chegada da polícia e dos serviços de emergência, a festa se transformou em um cenário de caos. O noivo, ainda em estado de choque, foi rapidamente contido e levado sob custódia. A cena do crime foi isolada, e os convidados, atordoados e em estado de choque, foram interrogados sobre os eventos que haviam levado à tragédia. O que começou como um dia de celebração se transformou em um pesadelo, e a vida de todos os envolvidos seria irrevogavelmente alterada por causa de um ato impulsivo e descontrolado. Reação da família e amigos ao assassinato. A notícia do assassinato chocou a todos, especialmente as famílias dos envolvidos. Os pais da noiva, que haviam se preparado para um dia de celebração, receberam a notícia como um golpe devastador.
A dor de perder uma filha em circunstâncias tão trágicas foi indescritível. Eles se sentiram impotentes e confusos, questionando como um dia que deveria ser o mais feliz da vida de sua filha se transformou em um funeral. O luto tomou conta da família, e as perguntas sem resposta começaram a assombrá-los. Por outro lado, a família do noivo enfrentou seu próprio tipo de crise. Ao mesmo tempo em que sentiam a dor da perda de um membro da família, eles também lutavam com a realidade de que seu filho havia se tornado um assassino. O dilema moral e emocional era intenso. Como poderiam justificar o ato de violência que ele cometeu, mesmo que fosse em um momento de desespero? A vergonha e a culpa se tornaram companheiras constantes, e a linha entre amor e desapontamento se tornava cada vez mais tênue. Os amigos do casal também ficaram devastados. Aquela noite #11. Aspectos legais, possíveis acusações e penas para o autor do crime. Quando um crime ocorre em um contexto tão carregado de emoções, como em um casamento, os aspectos legais que envolvem o caso podem se tornar tão complexos quanto os sentimentos das pessoas envolvidas. No caso do assassinato que se seguiu à traição no dia do casamento, as primeiras perguntas que surgem são: quais seriam as acusações e quais penas poderiam ser aplicadas ao autor do crime? Os advogados de defesa, por exemplo, poderiam argumentar que a situação estava repleta de elementos atenuantes, como o estado emocional do noivo, que estava sob forte estresse e desespero. Do ponto de vista legal, a tipificação do crime poderia variar. O autor poderia ser acusado de homicídio doloso, se a intenção de matar fosse comprovada, ou de homicídio culposo, caso as circunstâncias mostrassem que não houve intenção deliberada de matar, mas que o ato foi resultado de um momento de fúria. As provas disponíveis, como testemunhos de convidados e evidências no local do crime, desempenhariam um papel crucial em determinar a natureza da acusação. Além disso, a pena para o homicídio doloso no Brasil pode variar de 6 a 20 anos, dependendo das circunstâncias e se forem considerados agravantes, como premeditação ou crueldade. No caso do homicídio culposo, a pena é menor, podendo chegar a 3 anos de detenção. A presença de fatores como o estado emocional do réu e a possível provocação pela traição poderiam ser levados em conta durante o julgamento, complicando ainda mais a definição da condenação. Outro aspecto a considerar seria a possibilidade de uma defesa baseada na legítima defesa emocional. Embora não seja uma alegação comum, em casos de traição, a linha entre a sanidade e a irracionalidade pode parecer tênue para alguns juristas. No entanto, essa defesa teria que ser bem fundamentada e apoiada por laudos psicológicos que atestassem a fragilidade emocional do noivo no momento do crime. Por fim, era evidente que a situação não se restringia apenas ao ato de matar. A análise legal também se estendia ao impacto que a traição e o subsequente assassinato tiveram sobre a comunidade e a família da noiva. Como o sistema judiciário lidaria com o luto e o trauma de todos os envolvidos era uma questão que trazia consigo um peso emocional significativo, refletindo a complexidade da condição humana em situações de dor e traição. #12. Cobertura da mídia. Como o caso foi retratado na imprensa, a cobertura da mídia sobre o assassinato que ocorreu no dia do casamento foi intensa e multifacetada, refletindo não apenas a tragédia do evento, mas também o fascínio que casos de traição e crimes em situações inesperadas exercem sobre o público. Desde o primeiro momento em que a notícia começou a circular, os jornais e sites de notícias se apressaram em reportar os detalhes da traição, do crime e das consequências que ele trouxe. O sensacionalismo foi uma constante, com manchetes que capturavam a essência da tragédia de forma dramática. Os repórteres buscaram informações sobre a vida da noiva, do noivo e do padrinho, tentando montar um quebra-cabeça que explicasse como tudo isso poderia ter acontecido. A imprensa não se contentou em apenas relatar os fatos, preferiu explorar as motivações humanas por trás da traição e do crime, entrevistando amigos e familiares que forneceram uma visão mais íntima e, muitas vezes, mais confusa do que se passava na mente dos envolvidos. Isso gerou uma onda de especulações que, por sua vez, alimentava ainda mais o interesse do público. Além disso, as redes sociais desempenharam um papel crucial na disseminação da história. A cada nova atualização, os usuários comentavam, discutiam e compartilhavam suas opiniões sobre o que havia acontecido.
Muitas pessoas expressaram solidariedade ao noivo, enquanto outras se posicionaram contra ele, considerando que nenhuma razão justificaria um ato tão extremo. Essa polarização nas redes sociais apenas refletiu a complexidade das relações humanas e a dificuldade de entender as ações de alguém em um momento tão caótico. A cobertura da mídia também levantou questões éticas. Algumas publicações foram criticadas por seu enfoque sensacionalista, que parecia mais interessado em atrair cliques do que em oferecer uma análise ponderada da situação. Isso levantou discussões sobre a responsabilidade da mídia em narrar histórias de tragédias humanas, especialmente quando envolvem questões tão delicadas como amor, traição e morte. Por fim, a maneira como o caso foi retratado na imprensa teve um impacto significativo na percepção pública dos envolvidos. A narrativa construída pela mídia poderia influenciar não apenas o julgamento social do noivo, mas também a forma como a comunidade em geral lidaria com a tragédia. A história se transformou em um dos tópicos mais discutidos da cidade, com reflexões sobre amor, confiança e as consequências de atos impulsivos ganhando espaço em conversas cotidianas. #13 Consequências sociais, efeitos sobre a comunidade e a família. As consequências sociais do assassinato que ocorreu durante o casamento foram profundas e duradouras. Para a comunidade, o evento não foi apenas uma tragédia isolada, mas um choque coletivo que desnudou questões sobre amor, traição e a fragilidade das relações humanas. Amigos e conhecidos do casal se viram obrigados a reavaliar suas próprias vidas e relacionamentos, levando a um clima de desconfiança e insegurança nas interações sociais. O casamento, que deveria ser uma celebração de amor, transformou-se em um símbolo de dor e traição. A família da noiva, que se preparava para celebrar a união, agora enfrentava o luto e a vergonha. O impacto do crime também se estendeu às famílias dos envolvidos, que tiveram que lidar com o estigma social e a dor de perder um ente querido em circunstâncias tão trágicas. Isso gerou uma onda de solidariedade, mas também de críticas e julgamentos. A comunidade, ao tentar entender o que havia acontecido, se dividiu entre aqueles que ofereciam apoio e aqueles que apontavam dedos, criando um ambiente de tensão e desconforto. Instituições locais, como escolas e grupos comunitários, começaram a organizar reuniões e debates sobre o tema da violência em relacionamentos amorosos. A tragédia serviu como um catalisador para discussões mais amplas sobre a saúde mental, a importância da comunicação nos relacionamentos e a necessidade de apoio para aqueles que passam por crises emocionais. A comunidade percebeu que o que ocorreu naquele dia poderia acontecer em muitas outras circunstâncias, e a reflexão sobre o amor e a confiança tornou-se uma necessidade urgente. Além disso, o caso provocou um aumento na procura por serviços de apoio psicológico. Muitas pessoas, tocadas pelo evento, buscaram terapia para lidar com sentimentos de insegurança, desconfiança e tristeza. A tragédia, embora dolorosa, gerou um movimento de conscientização sobre a importância da saúde mental e do diálogo aberto em relacionamentos amorosos. Por fim, o crime e suas consequências sociais deixaram uma marca indelével na comunidade. O casamento, que deveria ser um símbolo de amor, agora era lembrado como um exemplo do que pode acontecer quando a traição e a dor se entrelaçam. As lições aprendidas a partir dessa tragédia ecoaram em conversas e reflexões, servindo como um lembrete constante da importância de cultivar a confiança e a comunicação nas relações. #14 Comparações com casos similares, traições e crimes em casamentos. Quando um crime tão impactante quanto o assassinato ocorrido no casamento é levado ao conhecimento público, é comum que se faça comparações com outros casos similares que também chocaram a sociedade. A traição que antecedeu o ato violento era um elemento comum em muitos desses casos, trazendo à tona questões sobre a vulnerabilidade emocional que as pessoas enfrentam em momentos de grande estresse, como a cerimônia de um casamento. A história de casais que se viram envolvidos em situações trágicas em decorrência de traições revela um padrão que vai além do individual. Um caso notório que vem à mente é o de um noivo que, ao descobrir a infidelidade da noiva durante a festa de casamento, perdeu o controle e cometeu um crime passional. Assim como no caso em questão, a situação estava repleta de emoções intensas, incluindo ciúmes, raiva e desespero.
As reações imediatas e impulsivas em momentos de dor extrema podem levar a decisões que mudam a vida para sempre, e a comparação entre esses casos ajuda a entender a complexidade das emoções humanas. Outra comparação interessante é com os casos em que a traição leva a um desfecho trágico, mas sem homicídio. Muitas vezes, essas histórias envolvem separações dolorosas, desilusões e a ruína de relacionamentos que poderiam ter sido salvos. A dor da traição pode ser devastadora, e as consequências muitas vezes se estendem muito além do casal envolvido, afetando amigos e familiares. A análise de como diferentes casais lidam com a traição, seja através de violência ou separação, revela a diversidade de reações humanas diante de crises emocionais. Além disso, esses casos similares levantam questões sobre a cultura do perdão e da recuperação. Enquanto alguns casais conseguem superar a traição e reconstruir seus relacionamentos, outros se veem presos em um ciclo de dor e vingança. As comparações ajudam a entender que, embora o crime em si seja um ato isolado, as emoções que o precedem e suas repercussões são universais. A reflexão sobre como as pessoas enquanto a noite de celebração se transformou em um pesadelo, a pergunta que fica é: e até onde você iria por amor e vingança? O desfecho dessa história nos faz refletir sobre a fragilidade das relações humanas e como uma traição pode desencadear consequências devastadoras. Mas o que motivou essa traição no dia mais especial da vida do casal? Seriam os segredos enterrados, ou o desejo de liberdade que gritou mais alto? E o que dizer do padrinho, que se viu no centro desse turbilhão emocional? Será que ele também tinha seus próprios planos obscuros? Lembre-se, cada ato tem suas repercussões, e no jogo da vida, as cartas que jogamos podem nos levar a lugares sombrios. Se você fosse um dos personagens dessa história, qual lado escolheria? O amor verdadeiro, ou a paixão avassaladora que cega? Fique atento, porque no próximo episódio, vamos explorar mais um caso intrigante que desafia a lógica e a moralidade. E não se esqueça de deixar seu comentário. O que você achou dessa história? Compartilhe suas opiniões e teorias nos comentários abaixo. Até a próxima!